Olá, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trago um assunto muito interessante que é a via do corpo como trabalho, beneficiando o nosso energético e o espiritual. A inteligência corporal, acredito que ainda é muito subutilizada por esses meios. E ela, se bem utilizada, acredito que seria um meio incrível de autoconhecimento. Para começo de conversa, qualquer atividade, sejam exercícios físicos, esportes variados, artes esportivas, danças e tantas outras modalidades que você possa imaginar, por si só já seriam ótimos meios de fortalecer o corpo e a energia nossa de todo dia para estar encarando esses desafios dos quais o vídeo de hoje se trata. E tem no mundo pessoas que se afinizam imensamente por essa via corpórea. Se você for assim e por algum motivo não está a explorar essa parte sua, quem sabe essa seja uma boa oportunidade para se rever isso. Se você for médium ou tiver algum grau de sensibilidade, com certeza você já deve ter se deparado com certas situações aí no seu dia a dia. Eu estou a falar exatamente sobre aquelas sensações e influenciações, tanto energéticas, espirituais, que muitas vezes chegamos a sentir a nível do nosso corpo, que se encaixariam facilmente no quesito do energético e do espiritual humano. Dentro disso, cabe a cada um de nós ir experienciando na prática e ir listando dentro de cada situação e das suas próprias necessidades boas ferramentas para essas horas. Nós sabemos e por vezes conhecemos diversos, diferenciados tipos de exercícios mentais, como meditações, exercícios de visualizações de cores e tudo mais, para essas horas, mas que por vezes, para certas pessoas, esse tipo de exercício apenas não irá adiantar, pelo menos não no primeiro momento. Daí então a necessidade das variações e de incluir o nosso corpo na jogada. Além do mais, se você for o tipo de pessoa que por vezes não terá muita paciência com exercícios mentais, ou mesmo ser uma pessoa que gosta de variações, ou por vezes você tem um viés artístico ou corporal muito pronunciado, ou por vezes também desfoca com muita facilidade. Essas dicas que eu vou trazer aqui serão uma mão na roda para você. Isso em específico que eu vou trazer aqui hoje é baseado em dança, mas isso de forma alguma impede que você até mesmo se inspire nisso que eu vou trazer aqui e de posse das suas próprias ferramentas, aptidões e qualidades pessoais, compor a sua própria versão disso na sua própria vida e da tua maneira. Usar o corpo como aliado com o tempo te traz benefícios inegáveis. A gente não pode separar o corpo do mediúnico, do anímico e do energético em nós. Ele é uma peça estratégica e bastante funcional para que a gente lide com situações de estagnações, situações advindas do nosso energético e espiritual em desequilíbrio, também com o excesso de poluições mentais e emocionais que a gente vive no nosso dia a dia. Com as facilidades dos tempos atuais,
Por vezes, falta-nos até motivação para se subir uma escada ou para ir até algum lugar sem utilizar-se do carro ou de meios de transporte. Isso sem contar na nossa dificuldade em se desapegar das mídias, redes sociais e afins e outros tantos, mecanismos de distração que temos hoje em dia, excessos de gostosuras, mas que ao nosso corpo, ao nosso organismo são tóxicos, sem contar nas toxicidades lícitas e tão comuns no cotidiano, como é o caso de pessoas que se automedicam, por exemplo, e outras tantas situações nesse sentido. Somando-se tudo isso, as situações tão rotineiras na vida de todo mundo, como ansiedades crônicas, depressão e outras questões nesse sentido, e que são preocupantes atualmente no universo humano mental, emocional e, por que não dizer também, espiritual e energético, portanto também físico. E se você pudesse trabalhar tudo isso, botando mais movimento, ação, prazer de viver, poupando um pouco a mente e deixando com que a inteligência corporal ocupe o seu devido lugar na sua vida, de protagonista principal da vez, pelo menos nessas situações já mencionadas antes, e o corpo tiver a possibilidade de alavancar essa cena para que a mente, o emocional e tudo mais se regulem e possam se manter harmônicos entre si. Bem, nós sabemos que existem diversas formas, diversos trajetos em se trabalhar esse bem-estar do qual estou falando aqui. Mas alguns, e eu ouso até dizer que muitos, não vão conseguir estar indo apenas pela via da visualização ou de questões imensamente mentais, que exigem por vezes muita concentração e foco, ou apenas se valerem disso em seus cabidais. É ótimo os que conseguem, mas se o seu caso não for esse, saiba que há solução. Portanto, não desistam não de se autotrabalharem nesse sentido. E conforme você consegue se movimentar mais pela via do corpo, talvez adiante você até consiga ter uma maior expertise, até mesmo desenvolver melhor esses exercícios de origem mais mentais. Para estes, aliás, uma boa dica é você se utilizar dos sons e do imagético como ferramentas de fixação, olhando mesmo vídeos com figuras coloridas, com cores cristalinas, vibrantes, ou fotos translúcidas que tragam essa vivacidade para o seu olhar, até que você ensine ao seu cérebro que ele pode, deve e vai ver diferente conforme você treina. Talvez um ponto mesmo futuro a algumas pessoas de se chegar é treinar essa mente para que ela alcance outros patamares nesse sentido, até mesmo de se conseguir acessar naturalmente certas faixas. Portanto, juntamente com o corpo, você trabalha também a sua mente, com aqueles exercícios já tão conhecidos no universo espiritualista, até mesmo religioso, mas não esqueça de trazer a sua própria roupagem para facilitar o andamento deles.
Outra dica interessante e que pode te auxiliar a facilitar os exercícios mentais no seu dia a dia é que antes de fazê-los é interessante que você se descarregue fisicamente, de forma que se torna muito mais fácil e agradável para você conseguir um bom andamento dos exercícios mentais. Porque às vezes não é tão fácil você fazer um exercício direto de visualização ou mental, vamos dizer assim, meio que a queima-roupa na raça. Você poderia, mas não é tão fácil assim para algumas pessoas, sem que antes se faça algo corporalmente. Isso que eu estou falando aqui é muito parecido a dinâmica com o que muitos podem conhecer ou não, que são as meditações ativas do Osho, onde normalmente se faz uma ativação, uma movimentação corporal vigorosa e no final acaba se meditando ou mesmo em alguns casos dançando de uma forma suave e em conexão com o seu lado mais divino. E no meio existem exercícios de respiração, os chamados pranayamas, inseridos ali meio que numa interconexão muito interessante, que no mínimo, no final, vai levar a pessoa a pelo menos um sentimento de paz, de descarrego ou conexão consigo ou com o divino de uma forma muito mais profunda. Se você, porventura, não abre mão do confortinho, talvez se sinta muito feliz em experimentar isso. Alguns veem esses tipos de exercícios como visualizações e tal, que acabam por exigir demais da nossa mente e principalmente um hiperfoco muito grande, muito gerenciado e direcionado, e até desistem. Muitos podem pensar assim: eu não nasci para isso não é para mim. Mas se pensassem simplesmente, bem, eu não nasci com isso pronto, então tenho que de algum modo, e quem sabe muito ao meu modo, alavancar tudo isso, talvez essas pessoas não desistiriam, nem pegassem algum tipo certo de ranço disso tudo, né? Porque tem isso também. A gente acaba pegando birra de certas coisas. Criancices humanas que tão bem conhecemos, e a sensibilidade nossa de cada dia, arrastando-se por aqui, por ali, acolá, em meio aos pesos diários, poderiam muito bem ser amenizadas de uma forma mais agradável e aceitável por nós. Aliás, agradável é a palavra-chave, tá? Nessa questão aqui que eu estou trazendo hoje. Precisa ser agradável, tem que ser gostoso de se fazer. Você tem que ter vontade de fazer. Senão, pelo menos na minha opinião, nada feito. Aproveitando essa deixa, eu trago aqui música com propósito mais que dançante para você, para que possamos remexer nossos esqueletos em direção a isso. Vamos lá! Proud Mary, Tina Turner. Se trata de uma aula de dança. Olha como a tecnologia nos proporciona cada dia mais benesses. Você poder fazer uma aula de dança ministrada por alguém que você não conhece, num outro país. E se você observar a energia que está ali naquela aula, o vigor,
a alegria com que eles fazem o vídeo. Eu recomendo muito as aulas desse pessoal. São divertidas, são vigorosas, trazem uma boa sensação. Olha aí, né? A internet e a tecnologia nos propiciando que não tenhamos mais fronteiras, porque não existem mesmo mais fronteiras nesse sentido. Mas voltando a esse vídeo em específico, é muitas vezes esse tipo de energia que a gente está precisando. Eu quero ver qualquer sensação esquisita permanecer no seu corpo depois de você assistir esse vídeo. E não só assistir, né, mas acompanhar, dançar com eles. Gente, não fica. Mas vamos a algumas dicas para que isso não seja apenas uma aula de dança, o que já seria maravilhoso. Mas para o propósito que eu estou trazendo aqui, existem alguns elementos chaves que ao inserirmos juntamente com a dança, com a música, formam uma química muito boa e também eficiente no equilíbrio das sensações, das sensibilidades diárias. A primeira delas é mescle respiração. Pausas, pequenas pausas estratégicas para que você possa perceber melhor a dinâmica e reconfigurar assim a tua energia. Traga também seus saberes nisso, reiki ou outros tipos de imposição de mãos, uso de cristais, de florais, saberes com relação a chakras, a meridianos, a limpezas e restituições de energia diversas que nós temos no conhecimento espiritual, holístico e até mesmo religioso, criando assim a tua própria dinâmica. Antes de começar a dança ou qualquer que seja o exercício teu escolhido, coloque-se na intenção. Perceba como está se sentindo. Bem, estou me sentindo meio pesada, estou sentindo essa dor, um incômodo assim ou assado. E eu quero que essa dança ou esse exercício seja focado nisso, em melhorar essas sensações ou em descarregar algo que não seja legal para mim. Não deixe solto. Respire mais algumas vezes. Toque a barriga ou o coração ou qualquer outra parte do seu corpo que você sinta na hora de fazer. Sinta os seus pés no chão. De preferência, se puder, faça o exercício descalço. No caso de música e dança, eu prefiro fazer os exercícios com fone. Mas já percebi certas vezes que até mesmo eles me eram incômodos. Nesses casos, você pode deixar só um lado deles, ou tocando o som direto, se você preferir. Se perceber que está saindo do foco durante o exercício, toque o seu coração, até mesmo as pernas. Você pode bater de leve, tipo, ei, volte aqui, como se desse ao teu corpo essa instrução. Vamos, presente aqui, algo nesse sentido. Isso por si só já costuma ajudar, inclusive em exercícios mentais, quando você sai do foco. Quando a gente se sente mal pelos mais diversos motivos, às vezes porque você se conectou mesmo com algo que não é legal, uma carga ou algo assim, ou porque algo acabou mexendo com o nosso negativo, com nossas sombras, sei lá, você acabou saindo do seu centro,
por algum motivo. Por vezes é comum a gente querer fugir por meio das sensações corporais, se distraindo por meio das coisas variadas que temos hoje em dia, que nos propiciam essas distrações, comendo para diminuir o estresse, por vezes determinados alimentos que até não nos fazem bem, mas que a gente insiste em se alimentar disso, porque por algum motivo eles nos propiciam um certo afago momentâneo. Existe um motivo por detrás da escolha de certos alimentos, que por vezes, se você notar, parecem até mesmo poderiam se encaixar nas questões de alimentações, mas com um certo foco viciante na sua vida. O mesmo ocorre com fumo, com outros tipos de vício, tanto químicos quanto também de comportamentos, que acabam por levar o seu cérebro automaticamente pela via do escape e da recompensa rápida. Além disso, durante essa dinâmica, é muito importante que você se conecte a algo maior que o seu ego, o seu euzinho pessoal, do dia a dia, né? E repleto daquelas questões muito suas e que por muitas vezes são negativas. Não importa como você chame, minha essência, minha alma, meu espírito, Deus, algum guia, mestre, que você goste, que pertença ao seu universo divino, vamos dizer assim. Todos esses detalhinhos juntos é que irão te proporcionar realmente um alívio nesse sentido aqui que eu estou trazendo no vídeo, através do exercício, da música e da dança. A intenção aqui é utilizar o corpo como um meio, um fim maior de realização, de autorrealização. Primeiro de tudo, nos limpando, das sobrecargas, que frequentemente possamos estar em contato no nosso dia a dia. Em meio a essas sobrecargas, temos muitas coisas. E a gente sabe que dentro do universo espiritual existem muitas coisas muito facilmente hoje faladas por aí, pelos diversos tipos de espiritualistas, até mesmo religiosos, que poderiam fazer parte do que eu chamo aqui de limpar as sobrecargas. Tudo isso é muito fundamental você ter em mente quando você for fazer essa limpeza, essa autolimpeza. Só que não só isso, você precisa colocar também uma carga que muitas vezes foge à nossa percepção, que é a questão das nossas sombras. Sempre coloque elas na jogada quando você for intencionar uma limpeza de algo, porque muitas das vezes, e mesmo essas que a gente se conecta externamente, partiu de uma brecha pessoal intransferível que é a questão das nossas sombras. Aquelas coisinhas não muito bonitinhas em nós e que todos temos e, portanto, todos precisamos trabalhar. Talvez um dos motivos das pessoas fazerem limpezas, irem a centros, fazerem descarregos, passes e tudo mais, e continuarem voltando. Talvez boa parte disso seja com relação a não estarmos olhando para as nossas sombras de frente, como elas deveriam ser vistas. Porque ainda hoje em dia se olha muito para o efeito externo, sem olhar as causas internas. E isso, para quem consegue ver, aceitar e colocar na prática o desenvolvimento disso,
tanto limpando as sobrecargas negativas, como desenvolvendo as qualidades, os dons e as coisas boas, com a prática constante envolvendo o corpo nisso tudo, propiciará muito mais bem-estar. Como bem diz a sabedoria popular, de que o maior inimigo de nós somos nós mesmos, a questão é sempre com a gente. E o caminho do que quer que seja sempre vai ser andado e trilhado por nós. Não existe muita mágica nesse sentido, né? Convém que nos abracemos muito nessa jornada de autodescoberta através do nosso corpo, trazendo a leveza e a alegria que um bom exercício, o que convém dizer que o bom exercício é aquele que é afim com o nosso corpo, poderia nos trazer. É um momento de paz com quem se é e da forma em que se está no mundo. Sem cobranças, rigidez ou lugares específicos a se chegar, apenas em se sentir e em se expressar. Não dizem muitas vezes que o amor é a única saída? Pois bem, o amor também cabe aqui nessa situação com o nosso corpo, porque isso é praticamente o amor em movimento. O autocarinho, de uma forma geral, deveria ser ensinado nas escolas, na barriga da nossa mãe. Mas esse desamor é ensinado desde doses homeopáticas, disfarçadas no nosso dia a dia desde que somos crianças, até as formas mais violentas e incontestáveis de desamor. Mas como ensinar se a maioria não sabe que agir dessa forma consigo mesmo propiciaria uma vida mais saudável, mais feliz, mais realizada? Onde você vive toda uma vida no desamor de si mesmo e dessa forma com relação às outras pessoas e leva isso além túmulo. Seja na questão de que a vida vai continuar lá para frente em outros corpos, ou mesmo que não se acredite nisso, contando-se com a questão de que, bem ou mal, iremos receber isso gratuitamente, de uma forma geracional, através da nossa ancestralidade, de todos os acúmulos, sejam bons ou ruins, que carregam. Aquelas pessoas conhecidas por serem esponjas poderiam se beneficiar imensamente desse tipo de situação, que os exercícios e que o trabalho físico poderia lhes proporcionar. Às vezes você pode ser um médium de transporte, e nesse processo aparentemente natural, por vezes ficam coisas em você. Além dos banhos energéticos, de limpeza, de restituição e de técnicas que você pode se utilizar para fazer isso variadas, a seu gosto, as questões físicas são imprescindíveis de serem olhadas com atenção. Os exercícios físicos, como já foi dito, boa alimentação e até mesmo uma maquiagem podem fazer total diferença. Por vezes, disso tudo, em algum quesito você pode estar mal, não estar se relacionando bem com isso, ou trazendo resoluções com relação a essas coisas de uma forma satisfatória, enquanto que em outras você está bem, você lida bem com isso. Normal, tá? Porque nós somos humanos. Ninguém aqui é máquina, não. Pelo menos não que saibamos, né? Você vai observando todas essas questões já ditas, como exercícios, alimentação, sono também, questões pessoais que a gente tem que lidar por conviver com pessoas, com grupos e com situações, principalmente a forma, né, como nos fazemos sentir diante disso. E você vai olhando para todas elas
e movimentando-as aos poucos da forma que dá, no seu ritmo, na sua medida, como você achar necessário. Afinal, é a sua vida. Uma dica importante sobre a dança, caso você goste, mas tenha dificuldade com os passinhos, com a coreografia, é você treinar antes. Saiba bem os passos antes de incorporar ao exercício. Em momentos de lazer, onde você está livre, pegar bem os passinhos, até que você os esteja fazendo de uma forma muito automática e fácil. Só depois implementar isso nessa dinâmica que eu estou trazendo aqui. Caso você não saiba, existe um botão logo acima nos vídeos do YouTube à direita, onde você muda a velocidade da reprodução do vídeo. Esse botão é muito importante caso você não tenha uma facilidade em pegar os passos, ou seja, considerado aquela pessoa que popularmente a gente fala que não tem coordenação motora. Porque se além de você ter que lidar com as situações de estar passando mal de alguma forma com a sua sensibilidade e ainda precisar lidar com essa questão da coordenação motora, você poderá ter o desafio ampliado, né? E não é isso que queremos. E outra dica, né, para pessoas que gostam de dança, gostam de se movimentar por ela, mas se deparam com um certo desarranjo, um desajeito, sei lá, corporal, na sequência dos passos, em concatenar a esquerda, direita, braços, pernas e tudo mais. Um dos grandes segredos para você continuar fazendo e nunca desistir é a paixão. Tendo isso, você não desiste. Tendo isso, você se motiva a sempre ir mais e adiante. Se até coisas difíceis, chatas de um trabalho que a gente está empregado e é obrigado a fazer, a aprender, a gente consegue, imagina aquilo que tem como base, como fonte de motivação primordial, a paixão que a gente sente por aquilo. E é lógico que aqui entra muito a questão da disciplina e da repetição. Você consegue sentir o que é disciplina e repetição quando você faz algo que gosta muito, que talvez não seja muito fácil de se aprender, de se estruturar o aprendizado, mas você tem o fogo essencial que é a vontade de se aprender aquilo. Essa é a maior definição, né, de disciplina, para que a gente realmente consiga entender o que é isso na nossa vida e como alcançar isso. E persistindo e insistindo nesse caminho que você tanto gosta, com o tempo e a repetição, ela cada vez menos se torna difícil. Você precisa ultrapassar a barreira inicial, que é tua mesmo, dos seus limites, inseguranças, sem contar a vergonha que muitos podem ter. E com o tempo a sua capacidade aumenta. É como se o corpo começasse a gravar aquelas informações de facilidade no seu ser, criasse bancos de dados com relação àquilo e com o tempo aquilo se facilitasse ainda mais, a ponto de você começar um estilo novo de dança e todo aquele capital já acumulado de outros estilos que você tentou, fez por menos ou mais tempo,
também contribuíssem dentro dessa visão tão incrível que é a nossa inteligência corporal. Eu trouxe no vídeo sobre ancestralidade, base alquímica da liberdade humana, que eu me referia ao elemento metal, a visão que a MTC, a medicina tradicional chinesa, possui sobre o Po, que é o espírito do pulmão, ligado a esse elemento. E ela cabe perfeitinha nesse vídeo que eu estou trazendo hoje. Resumidamente, o Po, espírito ligado ao meridiano do pulmão, ao elemento metal, também conhecido por alma corpórea, ele vai se sentir assim muito amado por você. Porque tudo isso que eu falei aqui, que envolve um desenvolvimento através de uma dinâmica como essa, que trabalha principalmente pela via do corpo, contempla amplamente, potencialmente o seu Po. De vez em quando, toque o seu corpo e o invoque de dentro, porque ele é uma força tua. Caso não se identifique com esse termo, use outro. As culturas e os saberes, principalmente esses ancestrais milenares, têm muito em comum por vezes. E você pode achar em outros conhecimentos, até mesmo mais modernos, como por exemplo a visão que o Luiz Gasparetto trazia sobre o bicho, e se beneficiar imensamente delas. Isso tudo que me mantém viva, ativa, esperta, ágil, no meu dia disposta, animada, com vontade, anima com toda certeza o nosso Po. Por vezes nos deixamos levar pelas loucuras que estão por aí no mundo, nas ambiências em que a gente vive, na nossa própria mente, sentimentos, emoções que a gente vive durante todo o dia. Não tem muito como se escapar disso, porque isso faz parte da nossa experiência. Por vezes a gente se esquece de estar prestando atenção à nossa mente, aos nossos pensamentos e emoções a todo momento e o tempo todo. Com o tempo a gente aprende a lidar melhor com isso, né? Sem contar aquelas vezes onde não há o menor motivo para você estar se sentindo mal e de repente aquilo vem, sem que se tenha acontecido nenhum motivo assim tão grave que justifique esse sentir. Mas você sente tudo isso ainda assim, mesmo sem explicação, mesmo sem um sentido lógico para aquilo estar ocorrendo. E você, sabiamente, traz seu corpo para a jogada, seja botando os pés no chão, se você puder, sem sapatos, tênis, o que for, respirando profundamente por alguns instantes, minutos e buscando esse alinhamento. Talvez ninguém consiga assim se manter tão alinhado, em equilíbrio o tempo todo. Os que tenham a sensibilidade menos aflorada até consigam. Mas se isso não for o teu caso, talvez se sinta constantemente na corda bamba. E está tudo bem. O grande lance é o equilíbrio, mesmo estando nessa corda bamba. Tipo um balança, mas não cai, sabe? Talvez um dia dominemos isso por completo, né? Não sei, mas só sei que por enquanto não é assim. Pelo menos não com a maior parte das pessoas nessa mesma situação. Eu vou deixar aqui um outro exercício que eu também gosto muito de fazer e que para mim pelo menos costuma dar muito certo. Você pode fazer tipo uns 5 ou 10 minutos dele como forma de ativação dessa dinâmica. Com tudo aquilo que eu já disse antes, a questão
da intenção, da conexão, da respiração e tudo mais. Talvez esse seja até mais fácil que a dança. Caso você não goste ou queira tentar algo diferente, o bom dele é que é um exercício muito focado, muito fácil de se fazer, mas com ótimos resultados. Para quem é médium ou lida frequentemente com a questão da sensibilidade, até mesmo participando de algum grupo, fazendo cursos que ensinam isso ou coisas nesse sentido, é muito comum que tenhamos catarses através desse tipo de exercício. E são catarses aquelas mais comuns que costumam ocorrer nesses eventos, que muitos já estão extremamente acostumados, como choros, bocejos, lacrimejamentos, tremores pelo corpo, sensação de energia correndo pelo corpo, formigamentos, ou aquela sensação meia que de se tirando algo através da garganta, né? Meio que um vômito energético, algo nesse sentido. E após isso, um grande alívio, até mesmo de tensões, de sobrecargas que você sentia a nível físico até, emocional, às vezes mental, ou às vezes tudo isso junto, né? Hoje em dia, com esse mundo tão dinâmico, onde você aprende tantas coisas sem nem sair da sua casa através de um celular, é muito importante que a gente conheça, né, essas reverberações. A gente não pode se acovardar ou ter medo diante disso. A gente tem que perceber que isso é natural do nosso corpo, que isso ocorre sim, e muitas vezes ela vem para nos trazer um alívio. Então, se isso ocorrer com você, não tema. Simplesmente lembre-se dessas palavras que eu estou te trazendo aqui. Respire fundo, coloque a mão no seu coração ou em qualquer outra parte do corpo. Sinta bem os seus pés apoiados no chão, enraizados. Tire os sapatos se tiver com eles e vá equalizando a sua energia aos poucos. O resultado vai ser uma paz, um bem-estar e você aprendendo a lidar com a tua própria energia. Monte o teu exercício da forma que se sentir necessário, com 1, 2, 3 músicas ou exercícios. Caso você esteja acostumado com outros exercícios que eu não trouxe aqui, mas venha na sua intuição de querer testar, teste e tire as suas próprias conclusões. Para quem já está acostumado, o uso dos pezinhos pode ser muito interessante também. Mas caso você não esteja e tenha achado interessante começar a usar os pezinhos, treine bastante antes, como uma série de exercícios normais antes de colocar nessa modalidade. Porque são muitos elementos que se concentram numa única dinâmica e por vezes você acaba não prestando atenção no seu corpo, cometendo exageros, se machucando e por vezes você pode nem perceber isso. Depois que você já tiver treinado bastante, aí é interessante você colocar, caso queira, os pezinhos também. O mesmo vale para aqueles exercícios que normalmente nós usamos de prancha para tonificar o nosso corpo. Eles também podem ser usados nessa dinâmica. Na verdade, só de você fazer um exercício comum ou uma atividade com muita atenção dirigida, com muito foco, você já obtém grandes resultados. Mas assim, né, com essa gama de tendências misturadas, como o próprio exercício, a respiração, a intenção e a conexão com o que você tem de mais divino e de mais sagrado,
tende a potencializar e a direcionar isso para lugares que o exercício comumente feito talvez não te levariam, ou você não pensaria de ser direcionado nessa direção, normalmente fazendo o exercício. Mas vamos aqui recapitular a sequência para você entender o processo todo. Após você respirar um pouco, trazer a sua intenção e conexão, seja através de uma reza, seja através de um decreto, de uma conversa sincera com a sua alma, com a sua espiritualidade, pedindo auxílio, pedindo ajuda nesse sentido. Aí entram os exercícios como a música, do Música com Propósito que eu trouxe hoje, ou esse exercício que eu vou deixar também junto com ela na descrição, ou outros que você conhece e queira fazer dentro daquilo que eu chamo de ativar o seu corpo, dentro da função mediúnica e energética tua. Dentro disso, a respiração e a autoobservação ganham cores ainda mais intensas e profundas, de grande importância para o todo que é esse exercício, essa dinâmica que pode trazer para a sua vida. Por vezes, ao terminar ou estar terminando a música, o exercício, que seja, se você estiver de fones, tire eles um pouco ou silencie a música. Respire, toque seu corpo, converse com aquela sua parte mais você, assim, no sentido da sua alma, do seu espírito, o seu quem quer que seja ou o que quer que seja que você queira se conectar particularmente em você. Enquanto você respira e fica em silêncio, você sente mais precisamente as questões que emergem do seu próprio ser, das suas próprias questões corriqueiras que você não estava percebendo antes. Em um determinado momento, você pode até se sentar ou deitar confortavelmente, porque em meio a esse processo todo, a questão de distensionar, de relaxar se torna extremamente importante. Você pode, nesses momentos, simplesmente respirar profundamente, pelo tempo que você sentir necessário ou que o seu corpo sentir, ou conversar com teu corpo, conversar com você mesmo, numa prosa ali amigável, percebendo as coisas que ocorrem, percebendo as suas necessidades que você não estava vendo, dicas, orientações que nessas horas a nossa sabedoria corporal e interna tendem a nos trazer, e até mesmo a espiritualidade através da nossa mediunidade, seja qual for. Se você estiver começando nesse processo e não tem ainda muito a conexão com o seu interno dessa forma, ou mesmo com o seu externo através de guias ou da sua espiritualidade, apenas traga a intenção. Toque seu coração, sua barriga, sua cabeça, onde quiser, e intencione isso, que isso aos poucos comece abrindo caminhos para que se ocorra muito à sua maneira, muito no seu ritmo e muito da forma que você precisa, que você necessita e que é capaz de trazer para si mesmo. Se você ficar ansioso ou ansiosa, porque muitas vezes quando a gente está no início desse caminho a gente fica, porque a gente quer receber esses carinhos, essas dicas, a gente quer receber esses conselhos, mas muitas vezes a gente acaba ficando ansioso, então respire novamente. Tenha no seu coração a certeza de que com o tempo e da forma que for possível, aquilo vai estar sendo trazido para você, cedo ou tarde.
A ansiedade nossa é uma grande bloqueadora desses processos que são naturais na gente. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem aquela mediunidade que todo mundo fala que é comum ao ser humano, seja de uma intuição, de uma captação natural de saberes, de dizeres, de é melhor ir por essa via e não por aquela. E a gente vai desenvolvendo isso conforme a gente quer e conforme a gente vai se dando espaço interno real para se desenvolver mesmo essas coisas. Para facilitar o seu processo, faça perguntas simples e objetivas inicialmente. E depois, se não vierem as respostas que você gostaria, apenas dê um jeito de soltar isso. É muito comum virem sensações corporais, mentais, ao invés de respostas ou falas ou ideias muito claras na cabeça. Às vezes, uma paz que você sente, um relaxamento que você sente, às vezes, algo que você se dá conta que você não tinha tido tempo nem permissão interna para sentir antes, diante da loucura que às vezes é o dia a dia, em muitos sentidos. Tudo é válido nesse sentido e não existe receita de bolo que sirva para todos. Cada um tem que encontrar a sua maneira de fazer as coisas, de sentir, de achar os próprios caminhos, de aproveitar a sua mediunidade, de aproveitar a sua sensibilidade da melhor maneira, na sua rotina. E ao final disso tudo, como ocorre na maioria dos exercícios que o Osho propõe dentro das meditações ativas, busque uma forma de se conectar através da meditação. Você pode apenas respirar, uma coisa tão simples e tão benéfica, e que por muitas vezes, por ser tão simples, a gente até esquece de fazer. Fazer uma respiração normal dentro do seu limite. E entre inspiração e expiração colocar uma pausa saudável que você consiga aguentar de uma forma natural, é uma forma muito boa de expandir essa respiração. Existem diversos tipos de pranayamas que o yoga nos ensina. Com certeza, se você vasculhar o YouTube, você vai achar várias que você pode incorporar aqui para esse seu exercício. Uma outra coisa que eu não falei, mas que é importante, é durante os exercícios ou simplesmente você de repente colocar uma música que você sinta que vai te fazer bem durante ele, é você fazer movimentações com as mãos, no sentido de se autolimpar, no sentido de se movimentar mesmo, mais ou menos como um tai chi próprio. Você pode buscar também aqui mesmo no YouTube diversos vídeos de tai chi, qigong, onde pessoas ensinam esses movimentos diversos. E você pode adaptar a sua maneira. O que ocorre muitas vezes é que o teu corpo, ele diz o que ele quer fazer. Conforme você vai se movimentando, as tuas mãos fazem movimentos específicos e muito próprios teus. Nunca duvide disso e da força que a tua própria versão traz e entrega no exercício. Você pode inclusive dar comandos, palavras de poder, de filosofias, de religiões que você frequenta e já conhece, mantras, o que for nesse sentido, que agregue esse poder da palavra nessa dinâmica toda. É uma dinâmica assim muito elástica, onde cabe tudo.
mas principalmente cabe aquilo que tem sentido real para você. Essa eu diria que é a base fundamental de um exercício como esse. É você trazer a sua parte, a sua maneira de manifestar esse exercício que vai te ajudar tanto nas suas questões diárias, se você sempre colocar ele nos momentos em que precisar, repetindo, melhorando, trazendo outros elementos que você perceba ao longo da prática, das várias práticas que você fizer. O grande lance do Tao, né, dentro do que a gente conhece, é o equilíbrio das polaridades. Então, podem haver momentos de você tentar fazer esse exercício e não dar certo. Porque, por vezes, o que você está precisando é simplesmente silenciar, é simplesmente um banho ou outro tipo de ativação de limpeza e equilíbrio energético, ou simplesmente você está precisando resolver uma situação que não foi falada. E aqui cabem toda a gama de situações que podemos imaginar e que fazem parte da vida de qualquer pessoa por aí, e cada um à sua maneira, na sua vida, tendo suas experiências mais para aqui, mais para lá, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje que eu adorei fazer. Me identifico demais por essa via corporal de autodesenvolvimento. Então, se você também for assim, estiver procurando algo neste sentido, ou mesmo que não estivesse procurando, mas achou interessante aqui essa proposta que eu trago hoje, sinta-se à vontade de experimentar, de perceber no seu próprio corpo o que ocorre. Se quiser, compartilhe o resultado ou seus elementos próprios que você utilizou. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!